Sempre ouvimos, a vida é curta, melhor aproveitá-la. Que tal a eternidade é longa, melhor se preparar para ela? Com essa intrigante frase de Josemar Bessa, a gente começa mais um vídeo. Seja muito bem-vindo. O assunto de hoje é conversão. Para conceituar, conversão é um processo ao Evangelho de Cristo. E todo dia vivenciando este processo, a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus Cristo, nosso Salvador, até se tornar absolutamente parecido com Ele. Então, a gente pode entender que é um processo que pode levar a vida toda. Para ficar mais didático, a gente vai falar sobre o que não é conversão. Dar alguns exemplos apenas. Sabe quando a gente levanta a mão em aceitação a Jesus Cristo? Lá na igreja, quando a pessoa diz, eu quero aceitar Jesus, e num ato público ali levanta as mãos, se manifesta, vai lá receber uma oração? Gente, isso não é conversão. Pode ser uma adesão ao processo, pode ser uma manifestação de que a pessoa aceita viver este processo, mas isso puramente não é a conversão. Conversão também não é mudar de igreja, sabe? Você faz parte de uma igreja, de uma religião e de repente você muda para outra. Ou você não faz parte de nenhuma e aí então você vai lá, se converte, passa a frequentar, passa a aderir àquele movimento, àquela comunidade de fé. Pode ser uma conversão a uma comunidade de fé, a um pensamento, a um segmento religioso, mas isso por si só não é a conversão. Dito isso, vamos encarar então o que é o chamado processo de conversão. E eu separei 4 passos que indicam que nós estamos vivendo o processo de conversão na nossa vida. O primeiro passo é a desconstrução. Sim, toda vez que você entrega a sua vida para Jesus, se você diz que quer se converter ao Evangelho de Cristo, a primeira coisa que Deus vai fazer é remover tudo que não é dele. Portanto, haverá necessariamente um processo de desconstrução na nossa vida. E às vezes a gente fica pensando que isso é só aquelas coisas mais mirabolantes, aqueles pensamentos pecaminosos que nos envergonham muitas vezes na prática, mas podem ser coisas bem simples e pequenas, como por exemplo a nossa religiosidade. Sabe aquilo que a gente cresce entendendo, cresce acreditando, porque vem de geração em geração? Muitas vezes isso precisa ser desconstruído para que a gente possa sofrer o processo de conversão ao Evangelho de Cristo. Uma vez desconstruído tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que Deus não concorda na nossa vida, é necessário encarar o segundo passo deste processo de conversão, que é a remoção do entulho. Ora, imagine uma construção, uma obra, de repente ela é derrubada, ela é desconstruída, ela é desmontada. É necessário fazer a limpeza, remover todo aquele entulho. Gente, isso na prática acontece quando a gente se volta para Deus, busca Ele em oração, busca Ele em jejum, busca Ele em leitura da palavra, em estudo da sua palavra. Essa proximidade de Deus vai aos poucos varrendo tudo aquilo que ainda fica depois que a gente aceita o Evangelho, decide seguir a Jesus, ainda ficam todas essas pequenas coisas nos incomodando, perturbando a nossa mente, e somente o processo de proximidade de Deus, somente essa busca por Deus é que fará com que a nossa mente, o nosso coração se torne cada vez mais limpo e o espaço esteja completamente limpo pela obra do Espírito Santo. Uma vez desconstruído e limpo o ambiente, agora vem o terceiro passo. O processo de conversão passa também pela formação do alicerce, da base, do fundamento. Eu ainda poderia chamar isso de processo de enraizamento, fazendo uma outra comparação com uma planta, com uma árvore. E olha, gente, este passo da nossa conversão é aquilo que acontece no secreto, é aquilo que ninguém vê. Frequentemente, é o que acontece normalmente, a gente não enxerga as raízes de uma árvore ou não enxerga a base, a fundação de uma obra depois de pronta, depois de construída. Então é aquilo que vai sendo construído no secreto, que as pessoas não veem em nós, mas a gente está buscando num processo de introspecção, num processo de oração, num processo de conhecimento da palavra de Deus, de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Mas é importante notar que essa fase do processo de conversão, apesar de ela ser feita no secreto, né, num lugar onde as pessoas não enxergam, as pessoas não veem, ela é extremamente necessária. Aliás, sem uma base, sem uma fundação, não é possível criar uma edificação que se sustente por muito tempo. Do mesmo modo, uma árvore, quando não tem raízes profundas, ela também não consegue gerar o principal dela, que são os seus frutos. Então é necessário que neste processo de conversão nós tenhamos este momento de construção da base, de construção dos nossos princípios, dos nossos fundamentos, das nossas raízes
em Deus. Encarado, portanto, a desconstrução, a remoção do entulho e a formação da base, do fundamento, das raízes, agora vem o quarto passo, que é, na verdade, o crescimento e a geração de frutos. Quando tudo isso estiver ativo na sua vida, você então vai começar a perceber o seu crescimento espiritual, o seu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano e principalmente a geração dos frutos. A Bíblia fala muito sobre a geração de frutos, sobre dar frutos no Espírito, né? E é interessante porque a Bíblia foca em frutos que permanecem, frutos que duram para a vida toda, não em coisas, em obras supérfluas, coisas passageiras, coisas perecíveis da nossa vida. O mais interessante que eu gosto de refletir sobre os frutos, quando a gente passa por esse processo de conversão, a gente está vivendo esse processo de conversão e nós estamos nessa fase de geração de frutos, que eles não são forçados, eles não são artificiais, eles não são criados por nós mesmos. E aqui eu gostaria de fazer uma clara distinção. Imagine o seguinte, você chega numa casa, né, de um amigo seu, e aí você olha lá sobre a mesa, tem uma linda cesta de frutos. E você vê uma maçã lá que é aquela coisa de dar água na boca, né? E você vai correndo para lá, então quando você pega na mão, a grande decepção é um fruto de plástico. Ele tinha a aparência de maçã, ele parecia uma maçã e até te despertou água na boca, né? Te fez salivar com o gosto, a lembrança do gosto da maçã, do cheiro da maçã. Mas quando você pegou na sua mão, ele não passava de um pedaço de plástico, uma réplica, uma imitação. Assim é com o fruto que é gerado por nós mesmos. Às vezes a gente se esforça, né? A gente se esforça para ser bom, a gente se esforça para ser legal, para ser simpático, para ser atencioso. Acontece que tudo isso não passa de uma imitação de um fruto, porque é de nós mesmos, não é a obra do Espírito na nossa vida. E logo, logo as pessoas vão perceber que não se trata de um fruto verdadeiro, e sim de uma imitação, de aparência, é um fruto de plástico. E não tem como você gerar fruto do Espírito sem passar por este processo de conversão. Então vamos recapitular para a gente encerrar. Quando você admite o processo de conversão ao Evangelho de Cristo na sua vida, primeiro de tudo vai haver uma desconstrução. Depois, em segundo lugar, vai haver a remoção da sujeira, do entulho. Em terceiro lugar, a formação da base, do alicerce, dos fundamentos, um processo de enraizamento da sua vida em Deus. E em último lugar, haverá o crescimento e a geração de frutos. Então eu queria te desafiar a aceitar logo este processo. Não fique procrastinando e, no meu entender, este processo leva a vida toda, porque se o nosso objetivo é nos tornar parecido com Jesus Cristo, ser realmente como Ele foi, como Ele é, isso pode levar com certeza a nossa vida toda buscando e enfrentando este processo. Então eu te desafio a se entregar de verdade ao Evangelho de Cristo e encarar este processo de transformação de vida e de conversão ao Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado uma vez mais por ver este vídeo. Tchau!